meio a tantas dificuldades, temos a certeza que tudo isso vai passar e que logo poderemos abraçar os nossos familiares, reunir os nossos amigos e até mesmo um aperto de mão terá grande importância. Nessa turbulência de coisas, nós da Clínica Quem Viva estamos aqui para te ajudar. Tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Carlos, sou nutricionista e hoje eu vim falar um pouquinho sobre a ansiedade e a relação aí nas escolhas alimentares, principalmente nesse período de quarentena, esse momento que estamos vivendo e no qual eu tenho percebido que as pessoas estão mais ansiosas, estão fazendo o quê? Descontando tudo na comida. Tudo é motivo para comer, querendo comer as paredes, enfim, estão desesperados. Nutri, você pode me ajudar? Gente, eu vou dar sim algumas dicas que poderão ser de grande eficácia aí para essa ansiedade. Mas antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que ela pode ser desencadeada por diversos fatores. E o acompanhamento de um profissional, principalmente um psicólogo, um psiquiatra, quando essa ansiedade está em um nível realmente bem avançado, é mega importante. Mas agora vamos lá, as dicas da Nutri. Primeiramente, eu diria que é o ponto primordial para ser tratado seria intestino. Por que, Nutri? O que tem a ver intestino com ansiedade? Só tudo, gente. Deixa eu falar para vocês a importância aí do neurotransmissor chamado serotonina. Essa serotonina ela é muito importante para nos deixar mais relaxado, mais zen, menos ansioso. E onde é produzida essa serotonina, Nutri? No intestino. 80% a 90% dela é produzida no intestino. Então, se você é uma pessoa constipada, que tem má digestão, que não vai no banheiro todos os dias, que tem dificuldade para fazer cocô, você é uma pessoa constipada, você é uma pessoa enfesada e, consequentemente, você é uma pessoa estressada e ansiosa. Então, é super importante, primordialmente, cuidar do intestino, tá? E quando eu falo cuidar do intestino, vamos a algumas dicas. Primeiramente, inclui mais fibras. O nosso intestino, ele precisa de fibra e de água para funcionar, primordialmente. Quando eu falo de fibras, eu gosto mais de falar de incluir alimentos mais da terra, alimento mais limpo, aqueles legumes com casca, fruta com casca, sementes, aveia, sementes de girassol, de chia, enfim, que tenha mais fibras, alimentos mais fibrosos, tá? Só que nosso intestino, ele precisa de fibra, mas também precisa de água, para fazer o quê? Volume, tá? Então, é super importante que vocês mantenham a hidratação. Muita gente tem dificuldade de beber água, eu sei disso. Então, vocês calculam aí de 35 a 45 ml por quilo de peso e vocês terão aí o seu cálculo de água diário. E é importante beber também, sabe por quê? Porque às vezes vocês confundem sede com fome. Às vezes você bebe água e, passou fome, você nem estava com fome, você estava com sede. Identificar também a fome emocional da fome física, tá? É muito importante. A fome física é aquela fome que você sente vários sintomas. Às vezes tontura, dor de cabeça, a barriga ronca mesmo. E a fome emocional, não. A fome emocional, você já vem com aquele desejo certo, aquele alimento específico. Eu quero um doce, eu quero chocolate, eu quero uma pizza. Então, identificar também o que é fome física e o que é fome emocional. Outra coisa muito importante é o sono. O que tem a ver, Nutri, o sono com ansiedade? Só tudo. Gente, fisiologicamente, o nosso organismo ele foi projetado com um relógio, um ciclo circadiano. Então, a noite foi feita para dormir, para descansar, para relaxar. Ocorre ali realmente uma produção hormonal muito forte durante o sono, principalmente aí no período da madrugada. E o que é que eu tô percebendo na quarentena? Não só na quarentena, mas, enfim, até antes. As pessoas não querem dormir cedo, as pessoas vão dormir de madrugada, as pessoas trabalham à noite, trocam o dia pela noite. E geralmente essas pessoas são realmente mais ansiosas, mais estressadas, mais fadigadas. É aquela pessoa que acorda cansadérrima e o seu corpo ele amanhece o quê? Querendo energia, ele acorda cansado, não produziu os hormônios suficientes e você vai fazer o quê? Procurar energia em alimentos. E esses alimentos não é comida de verdade. As pessoas querem comer realmente
tranqueira. É doces, por exemplo, quem é a formiguinha aí da vida, que tá ansioso, só quer saber de doce, 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 doce. Isso tem tudo a ver com a questão do sono e também do intestino, porque o nosso intestino ele tem bactérias benéficas e bactérias maléficas. Então, se você tá com o intestino ruim, você tem mais bactéria ruim, e essas bactérias ruins, elas querem o quê? Doce, açúcar, gordura ruim, enfim, tem tudo a ver. Outra coisa super importante é que vocês incluam na alimentação de vocês alimentos mais ricos em triptofano, porque alimentos ricos em triptofano vão ajudar aí na produção de serotonina também. Então, alimentos como a banana, o cacau, o abacate. Quando eu falo de cacau, quanto mais amargo, melhor. Não tô falando ali do cacau de chocolate ao leite, rico em açúcar, tá, gente? Importante isso. Alimentos mais ricos em complexo B, carnes, ovos, salmão, tá? Carne vermelha. Alimentos também ricos em ômega 3, a sardinha, o arenque, o atum. Muitas vezes também é necessária suplementação, mas conversa aí com o profissional para saber dose, se você realmente pode usar, a frequência e tudo mais, tá? Mas foca na alimentação. Eu diria que outra coisa muito importante também é você se ocupar, se organizar. As pessoas hoje estão muito ansiosas também porque estão em casa, não se ocupam, não se organizam, ficam mais ansiosas e querem descontar na comida. É importante também que vocês evitem dietas muito restritas, principalmente dietas restritivas em carboidrato, porque se você restringe muito carboidrato, você fica mais cansada, você fica mais ansiosa, então é importante também isso, tá? Eu diria que também verificar aí algumas carências, principalmente de vitamina D. Eu não tô falando pra ir sair tomando suplemento de vitamina D sem saber se realmente é uma necessidade. Mas faz o que é mais natural. Pega sol, toma sol todos os dias. Estudos mostram que carência de vitamina D está ligada a quadros de ansiedade e depressão. E é muito importante isso, tá bom? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham compreendido. Passei aqui algumas dicas principais. Então, melhore sono, melhore intestino. Se você tem dificuldade para dormir, existem alguns chás que são legais, incluir camomila, erva doce, mulungu, folha do maracujá. Faz a higiene do sono. Higiene do sono que eu tô falando é vocês não dormir com o celular, com a televisão, com o tablet. É importante isso, nenhuma luz acesa. Tem que estar o quarto realmente bem escurinho para você dormir e ter essa produção hormonal bem feita para o dia seguinte, você não ficar ansioso, tá? Pratica atividade física, que a atividade física também aumenta a serotonina, tá bom? Muito importante. Meditação também é importante, tá? Então, se você nunca meditou, tenta aí meditar, também é muito bom. Ler um livro, conversar com alguém. Gente, distrair, tá? Para que você não pense só em comida. Para que o foco não seja só comida. Não que eu esteja falando que vocês não têm que comer. Não, nada disso. Eu tô falando que realmente os seus exageros alimentares podem estar sendo ocasionados por conta disso. E é preciso que vocês prestem atenção nos gatilhos, tá? Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E beijo da Nutri. Sobre a Whey Protein, uma das proteínas mais badaladas e mais consumida atualmente. Porém, muitas pessoas têm dúvidas. Qual o melhor tipo de proteína utilizar? Qual o melhor custo-benefício? Qual a aplicabilidade de cada uma delas? Isso porque no mercado existem 3 tipos diferentes. A proteína concentrada, a isolada e a hidrolisada. Eu vou explicar para vocês a diferença entre cada uma delas, ok? Primeiramente, o principal diferencial está no processo de filtração. Quanto mais filtrada for essa proteína, mais pura ela será. A proteína concentrada, ela contempla de 30% a 80% de pura proteína, dependendo de algumas marcas. O restante seria gordura e lactose. Então, se você é um indivíduo que está buscando consumir a suplementação de proteínas para complementar a sua alimentação, por exemplo, você é um indivíduo que não consegue só através da alimentação suprir a sua quantidade ideal de proteína, a concentrada seria uma ótima opção, por ser uma das mais completas. Mas, se você é um indivíduo que possui sensibilidade alimentar, intolerância, principalmente à lactose ou algum tipo de alergia, a suplementação com a proteína concentrada não seria uma ótima opção. Por isso que existe a proteína isolada, que é a forma mais pura da proteína. Ela é isenta de lactose, por isso que pessoas intolerantes conseguem sim tolerar
é a proteína isolada. E por último, a proteína hidrolisada, que nada mais é do que uma proteína que já vem pré-digerida, portanto, a digestão é bem rápida e a absorção também. Então, a aplicabilidade dela seria para indivíduos, por exemplo, de um pós-cirúrgico, indivíduos bariátricos, que realmente precisam de uma digestão mais rápida e também de uma absorção mais rápida, e por possuir todos os aminoácidos essenciais. Portanto, por passar por um processo rigoroso de filtração, a proteína hidrolisada, ela é sim mais cara do que a proteína isolada e a concentrada. A mais barata hoje no mercado seria a concentrada por passar por um simples processo de filtração, certo? E se você tem dúvida de qual proteína incluir no seu dia a dia, procure um profissional nutricionista que ele irá adequar a que melhor se encaixa na sua condição clínica, na sua condição financeira, dosagem, tempo de uso e tudo mais. Se você ainda tem dúvida, deixa nos comentários sobre as diferenças e muito obrigada por assistir até o final. Oi, galerinha! Hoje eu vim tirar uma dúvida que vem aflorando a cabecinha de vocês quanto à suplementação. Nutri, não estou treinando. Devo ou não continuar com a minha suplementação? Antes de responder essa pergunta, eu quero que vocês entendam uma coisa. Por que que existem suplementos alimentares? Por que que existe a suplementação dos mais diversos tipos aí no mercado? Porque muitas vezes, gente, por mais que você siga uma dieta ali calculada, ajustada, com a variedade, não conseguimos, na maioria das vezes, alcançar níveis ideais de algumas substâncias como minerais, vitaminas, proteínas, carboidratos. Por isso que recorremos para os suplementos, que seriam aí complementos da alimentação, para que você saia com um plano alimentar bem completo e consiga suprir carências e consiga também alcançar o seu objetivo mais rápido, certo? Então, não é substituição, não é trocar comida por suplementos, mas complementação. Então, conversa com o seu nutri, com o seu profissional que te prescreveu para avaliar doses, principalmente nesse período que você parou de treinar. E se você vinha suplementando whey protein ou hipercalórico, que são suplementos que têm calorias, e sua demanda energética, o seu gasto calórico foi reduzido nesse período, é preciso sim ajustar doses para que você não tenha reganhos aí de peso, por exemplo, que não seria interessante. Então, fala com um profissional. Outra coisa é quanto aos suplementos de ação imediata. Esses sim não teriam necessidade de suplementar nesse momento que você parou de treinar, como os pré-treino. Não tá treinando, não tem para que tomar pré-treino, né? Então, esses seriam os que talvez realmente você não precise suplementar. Quanto aos outros, sim, continua com a suplementação, tá bom? Gente, e outra coisa que eu quero que vocês saibam é que parem com essa ideia de que suplementos só é para quem treina, só é para quem é atleta. Não, não é só para quem é atleta, é para todo mundo que tem necessidade de suprir alguma carência ou de ajudar em alguma condição clínica, alguma doença, algum objetivo específico. Vou dar aqui um exemplo bem simples. Idosos. Sim, idosos. Idosos, na maioria das vezes, não treinam, né? Alguns idosos são mais debilitados, alguns são acamados. E eles precisam muito de suplementação, porque a maioria não consegue comer. A maioria nem dente tem, a maioria não consegue ter apetite suficiente para comer uma comida ali sólida. Então, às vezes, realmente precisa ser a comida mais líquida. E o whey protein, por exemplo, é um dos suplementos mais eficazes aí para idosos, principalmente porque eles passam por uma condição chamada sarcopenia, no qual a massa muscular deles é reduzida em um curto período de tempo. Então, a suplementação com whey seria muito bem-vinda para sinalizar aí e fazer com que essa perda muscular seja reduzida, certo? Até por conta também da perda óssea, a questão da elasticidade, colágeno. Então, a suplementação com proteínas em idosos é super importante. Claro que precisa ser avaliado sempre. Cada caso é um caso. E também, por exemplo, outro exemplo, indivíduos que passam por cirurgias, né, no pós-cirúrgico. Gente, nosso tecido, todo tecido tem proteína, certo? Você passa ali por um trauma cirúrgico, você sutura, você corta, rasga, enfim. E você precisa passar por um processo de cicatrização. E as proteínas são muito importantes para esse processo de cicatrização.
Então, mesmo que você esteja em casa, acamado, se recuperando de uma cirurgia, você também precisa suplementar, na maioria das vezes, certo? Então, já tirou essa ideia de que suplementos não é só para quem tá treinando, para quem tá se exercitando, tá bom? Espero que eu tenha tirado as dúvidas que vocês tinham. Se ficou alguma dúvida, responde nos comentários e me diz o que achou. A sua opinião é muito importante para mim, tá? Por conta dessa pandemia, estamos realizando exames laboratoriais todas as terças-feiras na Clínica Clinviva. Em meio a essa pandemia, não paramos aqui na Clínica Clinviva. Continuamos realizando os exames de mapa, Holter e eletrocardiograma todos os dias. Tá ouvindo esse som? É o som do reconhecimento. Aplausos para quem tá lá fora, encarando um dos maiores desafios da história: combater a pandemia do novo coronavírus. Aplausos para você. É, você mesmo, que trabalha para que as pessoas possam ficar em casa, que quando tudo voltar ao normal, terá ajudado a fazer história. Os brasileiros precisam de nós e nós precisamos da colaboração de todos. Unidos, vamos vencer qualquer desafio. Cuidar de você para você cuidar de todo mundo. Esse é o plano. Oi galerinha, hoje vim falar aqui um pouquinho com vocês sobre fadiga, esse cansaço, essa indisposição que vocês reclamam tanto, principalmente quando chegam em consultório. É uma das queixas mais comuns que eu costumo observar. Nutra, eu já acordo cansada, não consigo ter disposição para treinar, é um cansaço sem motivo, eu não entendo o porquê que eu estou tão cansada.
E antes de mais nada, eu quero que vocês entendam que são diversas causas que podem te deixar assim. Porque, na verdade, é normal sentir um cansaço após uma atividade física extenuante, após um dia bastante corrido e estressante. O anormal seria sentir esse cansaço crônico diariamente por muito tempo. Aí realmente a gente tem que investigar o que está prejudicando, investigar a causa e não estar aí atenuando sintomas. Eu vejo muitas pessoas que ficam se entupindo de café o dia inteiro para se manter ativo, para estar aí acordado, né? E para treinar, por exemplo, precisa de pré-treino porque não conseguem ter energia. Então eu vou explicar aqui algumas causas que eu costumo aí principalmente investigar quando acontece com meus pacientes. E eles realmente, quando tratam a causa, melhoram desse cansaço extremo. Então vamos lá. Primeiramente, é a questão da deficiência de algumas vitaminas e minerais. Eu costumo muito observar deficiência de B12 nessas pessoas que relatam cansaço. A B12 ela influencia muito na questão de energia. Costumo observar também carência de vitamina D. Isso mesmo, a vitamina D hoje é uma das mais estudadas e, na verdade, já é considerada quase que um hormônio, porque realmente influencia em todo o nosso organismo, principalmente aí no nível de energia e também na questão do sistema imunológico. Então, essa pessoa que tem uma queda de vitamina D, consequentemente, já é uma pessoa que começa a ter uma queda do sistema imune, pega mais infecções, fica mais suscetível a alergias, enfim. Outra deficiência também que eu costumo observar é a carência de ferro, a anemia ferropriva, por exemplo. Mulheres, principalmente, que eu costumo ver que tem a ferritina muito baixa. Então, ferritina abaixo de 70 já é motivo realmente para estar ocasionando mais cansaço, uma queda aí realmente da energia. Então, é importante avaliar, principalmente nas mulheres que têm um fluxo menstrual bastante alterado. Então, não é só porque não come ferro na alimentação. Tem mulheres que realmente costumam ter anemias porque perde muito sangue, isso é bem comum. Outra causa também que eu costumo investigar é o sono. Então, pessoas que estão com dificuldade para dormir ou que dormem, até dormem cedo, por exemplo, mas tem aquele sono todo conturbado, não entra naquele sono profundo, que é o sono REM, fica se acordando durante a madrugada. Ela acaba que desregulando o nosso ciclo circadiano que nós temos e acaba que não suprindo ali a questão de fazer uma boa produção hormonal para que no dia seguinte você acorde mais ativo, para que você acorde realmente com o seu pico de cortisol, que é o hormônio do estresse ali excelente, para você acordar e ter realmente energia. Então, pessoas que dormem mal, que têm distúrbio no sono, que têm dificuldade aí para tirar uma noite inteira de sono, elas acordam mais cansadas e elas passam o dia cansadas de verdade. Então, o sono eu diria que é o principal aí que a gente precisa ajustar. Outra coisa que eu costumo perceber muito é pessoas que diminuem muito o carboidrato da alimentação, principalmente essas dietas muito restritas em carboidrato. Saiba que o carboidrato é um macronutriente importante para nos dar energia. Então, se você corta muito, você acaba tendo uma baixa de energia e fica realmente aí um pouco mais cansado, certo? Então, não é cortar, realmente você pode até reduzir o excesso de carboidrato, mas se você reduz ao extremo, você realmente vai sofrer essas consequências. Existem várias doenças, principalmente o distúrbio da tireoide, principalmente o hipotireoidismo, que é realmente uma queda de seus hormônios tireoidianos, que realmente a tireoide é a glândula que controla o nosso metabolismo, né, o metabolismo energético. Então, quando você tem uma queda desses hormônios, você realmente já fica mais cansada. Outra coisa também, uso de alguns medicamentos, principalmente aí medicamentos analgésicos, né, relaxantes musculares, antihipertensivos, até mesmo doenças, tipo como a hipertensão, doenças cardíacas, o próprio diabetes, também pode aí estar ocasionando esse cansaço sem fim. Então, principalmente aí quem tem um diabetes descompensado, também tem um certo cansaço. Então é importante, gente, avaliar a causa e não só estar atenuando sintomas, tá certo? Porque se você não tratar a causa, você vai ficar sempre cansada o tempo inteiro. Outra coisa também bastante comum é a questão de transtornos de ansiedade, além de gerar um cansaço físico, né, e também mental. Você pode até desenvolver para a questão de depressão
Então, pessoas estressadas também, pessoas estressadas costumam ser pessoas cansadas. Isso porque o estresse, ele aumenta muito o cortisol, que nada mais é do que o hormônio do estresse. Então, se você tem um aumento do cortisol ali, cronicamente demais, porque o cortisol ele é importante sim que a gente tenha, principalmente aí durante a manhã. A gente tem um pico de cortisol na manhã para a gente acordar, fazer nossas atividades diárias, realmente ficar ativo. Mas quando você tá aí com distúrbio de cortisol, com hipercortisolismo, você acaba aqui tendo uma fadiga crônica, porque a sua adrenal, que é realmente onde é produzido o cortisol, ela cansa, né? Digamos assim, de produzir tanto cortisol, e de tanto produzir ela vai gerando aí uma resistência e vai realmente produzindo cada vez menos. Então, se você produz cortisol de menos também, devido a ter produzido tanto, você fica mais cansada. Então, muitas vezes não, eu diria que sempre é importante ter um acompanhamento multidisciplinar, avaliar aí questão hormonal, principalmente, tá? Avaliar a questão de deficiências da alimentação. É importante fazer um plano alimentar aí que realmente vá suprir, principalmente aí os carboidratos e alguns minerais. Quando não dá, suplementar. Avaliar também questão hormonal com endócrino. Avaliar também sedentarismo. Sedentarismo em si, não sei se você é daquelas pessoas que vai ali na esquina e já tá cansada. Então, as pessoas que não têm realmente resistência porque são sedentárias. Então, aumentar aí a atividade física, praticar realmente a atividade física para que você gere realmente aí uma resistência e você consiga se manter mais ativo, certo? Então, é importante também o acompanhamento de um profissional de educação física, melhorar aí estresse, ansiedade. Então, muitas vezes psicólogo, psiquiatra é importante. Então, gente, são várias as causas. Então, é importante a gente avaliar cada uma para você ter essa diminuição desse cansaço e realmente ser uma pessoa mais ativa, uma pessoa que tem disposição e realmente ter uma maior qualidade de vida. Então, espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E beijos da Nutri. Oi gente, sou a dentista Natane Diógenes da Clinviva de Jaguaribe. Estou passando para avisar para vocês que no momento não estamos atendendo devido a essa pandemia, mas que logo voltaremos com tudo, tomando todas as precauções necessárias para melhor atendê-los.